Deus me deu uma inspiração de estudar uma parte da palavra. Quero expor ela para os irmãos aqui hoje. Uns 4 dias atrás eu estava estudando 2 temas e eu estava congregado. Deus me deu esse tema diferente dos que eu estava estudando. O livro de Romanos. Aos Romanos, capítulo 8. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Capítulo 8, começa no versículo 11. Vai ser do 11 ao 16. Depois nós vamos continuar do 19 ao 23. Todo mundo encontrou? Vamos ler com a ajuda de Deus. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores, não a carne para viver segundo a carne, porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção, de filhos, pelo qual clamamos Abba Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Agora nós vamos no 19, um pouquinho mais para baixo, para no 16. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus, porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme, está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Até aqui. Amém. Amém, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. A epístola aos Romanos, geralmente referida apenas como Romanos, é o 6º livro do Novo Testamento. Os estudiosos da Bíblia concordam que ela foi escrita pelo apóstolo Paulo aos Romanos para explicar como a salvação é oferecida por meio do Evangelho de Jesus Cristo. É a primeira e a mais longa das epístolas paulinas e é considerada a epístola como a mais importante no seu legado. Para mim, a obra-prima das cartas paulinas. Escrita em Corinto, Grécia, enquanto estava hospedado na casa de Gaio e transcrita por um dos 70 discípulos, um escriba chamado Tércio de Icônio. Há uma série de razões que convergem para a teoria que Paulo escreveu em Corinto, uma vez que ele estava prestes a viajar para Jerusalém, ao escrevê-la, o que corresponde com Atos 23, no qual é relatado que Paulo permaneceu durante 3 meses na Grécia. Isso provavelmente implica
pois era o local, isso implica que foi em Corinto, pois era o local de maior sucesso missionário de Paulo na Grécia, escrito em meados de 56 a 55 depois de Cristo. Uma prévia sobre o livro de aos Romanos. O que me chama a atenção, aqui o que me chamou muita atenção, quando eu comecei a fazer algum estudo, capítulo 12, versículo 12 e o 13. De maneira que, irmãos, somos devedores não à carne para viver segundo a carne. Porque se vivermos segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Glória a Deus. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Aqui relata, está em Gálatas, da luta da carne contra o Espírito. Os dois opondo-se um ao outro, para que ambos não façais o que quereis. Se andamos na carne, sabemos que no fim morreremos, e não haveremos de alcançar a tão sonhada vida eterna. Se andamos em espírito, sabemos que viveremos. Mas como é andar em espírito? Como é conseguir gerar fruto em espírito, estar em espírito, para não cumprir as obras da carne, mas cumprir as obras do Espírito? Orar todos os dias, pregar todos os dias, algumas vezes por semana, ir à igreja, prestar culto, orar com imposição de mão, tocar, cantar. Não, não é isso. Os frutos do Espírito é um pouco diferente disso. Ah, mas eu oro 2 vezes por dia, eu oro 3 vezes por dia. Será que isso é um fruto do Espírito? Eu oro com imposição de mãos, eu faço visita, eu tenho compromisso com a igreja, eu tenho compromisso com os irmãos, eu tenho vários compromissos no âmbito espiritual. Eu não perco os cultos, eu oro na minha casa, eu oro nos lugares que eu vou. Não, isso não é fruto do Espírito. Glória ao Senhor. Mas tem outras pessoas em outra situação. Eu não consigo congregar, mas eu cedo para os desejos da carne. Eu ando segundo as concupiscências carnais. Eu tenho dificuldade para perdoar, eu tenho dificuldade para amar, eu tenho dificuldade para fazer o que é correto. Eu me estribo às vezes e me inflamo no meu desejo e deixo as concupiscências da carne me tomar. Eu quero sempre ganhar. Eu não consigo ter uma vida devota. Mas se for para as coisas da carne, eu tenho bastante disposição. Nessas condições, sabemos que esse não é o caminho que Deus reservou para você, para mim, para todo aquele que o professa o nome do Senhor. Então, o que seriam os frutos do Espírito para andarmos em espíritos e conseguirmos agradar a Deus? Frutos do Espírito. Amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. É impossível alcançar esses frutos sem o Espírito Santo. Para alcançarmos esses frutos, precisamos entregar as nossas vidas para Deus. E pelo Espírito Santo gerará esses frutos em nós. Se a gente conseguir entregar as nossas vidas de verdade para Deus, através do Espírito Santo, Ele gerará esses frutos em nós. Aí nós conseguiremos andar em espírito, para não cumprir as concupiscências da carne. Uma vez gerado e desenvolvido, ele permanece para sempre, para a vida toda. Se Deus gerar em você o fruto do Espírito, ele permanecerá em você pela vida toda. Vamos falar um pouco da essência desses frutos. O amor, o maior mandamento bíblico. Amar a Deus sobre todas as coisas e o seu próximo como a ti mesmo. O amor incondicional
indiferente se você gosta ou não, se você conhece ou não a pessoa. É uma atitude de amar e não um sentimento que se desenvolve por você conhecer, conviver com a pessoa. Ainda que você nunca viu, mas você consegue amar aquela pessoa. Quando você anda na rua e você percebe uma pessoa em situação difícil, você não consegue continuar o seu dia sem se compungir, porque você ama. Esse amor incondicional, que não quer receber nada em troca, é um fruto do Espírito, que só haveremos de conseguir ele através do Espírito Santo. Um amor que não é fingido, que suporta, que acredita, que ainda que às vezes somos magoados, entristecidos, mas a gente continua amando. Para gerar este fruto do Espírito, é somente através do Espírito Santo. Se você ama a Deus, se você conhece Deus, se você conhece Jesus, se você passou pelo batismo, se você faz profissão de fé e não ama o seu irmão, a Bíblia fala que mentiroso é. Mas para amar o irmão tem que ser através do Espírito Santo. Mas como? Se a gente conseguir entregar a nossa vida para Ele, aí Ele vai gerar esse fruto em nós. Segundo fruto, a alegria. Diferente da felicidade. A felicidade depende das circunstâncias. Por essa razão é algo temporário. Já a alegria, ela permanece, independente de momentos. Ela cresce dentro de nós a cada dia. Sabe aquela pessoa que está com a vida destruída, está com um monte de problema, e você conversa com ela, e você percebe que ela tem uma alegria dentro dela, uma fé dentro dela, uma certeza que aquilo vai passar? É o fruto do Espírito, é essa alegria. Paz. Existe a paz com Deus, porque através de Cristo, nós que éramos inimigos de Deus, filhos da ira, predestinado ao lago de fogo e enxofre, onde o bicho não morre, o fogo não apaga, hoje temos paz com Ele. E também a paz de Deus, que é uma sensação de descanso, de satisfação, como consequência dessa amizade. O Criador de todas as coisas agora, Ele é o nosso amigo. A paz do Espírito, ela é suficiente para nos guardar das perturbações ou medo, seja qual for a situação. Ela é completa, ela é verdadeira. O mundo pode estar acabando, as coisas podem estar acontecendo, o coronavírus pode estar matando, mas você tem paz com Deus. Aleluia. Paz. Sua vida está difícil, sua conta bancária está difícil, seus amigos não te entendem, sua mãe não te entende, seu pai não te entende, as pessoas não te compreendem, mas você está em paz. Você vê as pessoas se desesperar por pequenas coisas, e você por grandes coisas não se desespera, você consegue ter paz. Mas quem que dá essa paz é Deus, não tem outro jeito. É só pelo Espírito Santo que você consegue esse fruto tão poderoso, tão maravilhoso, que o dinheiro não pode comprar, a beleza não pode comprar, nada pode comprar essa paz. Tem pessoas que buscam fama, carreira, sucesso, ganham rios e rios de dinheiro. E alguns que falam assim, eu trocaria por uma noite bem dormida de sono, porque não tem paz. Porque as coisas físicas deste mundo não têm poder, com todo o poder que o mundo dá para elas, para comprar a paz de Deus. Só se consegue a paz de Deus através do Espírito Santo, gerando em você um fruto do Espírito chamado paz. Glória a Deus. Quarto fruto, a paciência ou longanimidade.
É a capacidade de resistir, mesmo quando existem afrontas, adversidades. É não cansar-se de fazer o bem, mesmo quando só recebe o mal em troca. É ter a convicção que no tempo certo, o que está sendo plantado será colhido. Enquanto do outro lado, a ansiedade faz com que uma pessoa se torne improdutiva, inquieta, tentando resolver uma situação fora do seu controle e acaba se perdendo, se entristecendo e não consegue gerar essa longanimidade. Você não encontra jovens longânimos, pessoas longânimas, é muito difícil. Mas você encontra pessoas ansiosas, depressivas. Se você, se eu, se nós, se a igreja de Jesus Cristo conseguir alcançar este fruto de longanimidade, as coisas serão diferentes, seriam diferentes e haverão de ser diferentes. A longanimidade faz com que você prepare a terra, plante a semente, enquanto espera pela chuva. Você descansa na providência e na preparação de Deus. Aleluia. Você não acredita na força do seu braço. Você não acredita no poder do teu dinheiro. Você não acredita na competência do seu intelecto. Você simplesmente descansa em Deus, com paciência nele, esperando que o Criador de todas as coisas, o formador do céu, da terra, do universo, glória a este Deus maravilhoso, esperando que Ele prepare para você aquilo que você precisa, aquilo que você espera, aquilo que você tem de necessidade. Você é longânimo, você tem paciência. E para alcançar este fruto, meus irmãos, é pelo Espírito Santo. Mas como que o Espírito Santo faz para te dar esse fruto? É assim? Ele fala, receba, você recebe? Não, irmãos, não é assim. Deus vai gerar esse fruto dentro de você, através da sua entrega. E Ele vai te dar bastante tribulações e situações para exercitar em você a paciência, para você conseguir lá na frente ter essa excelência gerada em você. Se Ele encerrar todos os teus problemas, como que você vai conseguir ter paciência? Como que você vai conseguir esperar se não tem que se esperar? Glória a este Deus maravilhoso. Quinto fruto, benignidade. Benignidade é ter compaixão, misericórdia, ser generoso com o próximo. É quando existe uma renúncia própria para suprir a necessidade do outro. Benignidade não é só desejar o sucesso de uma pessoa, mas também é contribuir para que isso aconteça. Glória a Deus. Por essa razão, para agir com benignidade, é preciso vencer a luta contra o egoísmo, contra a inveja. Glória a Deus. Mas em compensação, a promessa de Deus para aquele que é benigno é guiar os seus passos e suprir todas as suas necessidades. Imagina assim, meus irmãos, uma dificuldade muito grande. Aí tem duas pessoas atoladas na lama, quase sucumbindo. Aí alguém joga uma corda, mas não tem força suficiente para puxar. Aí você que está lá sucumbindo, você dá a corda para ela. E não bastante, você empurra ela. Ainda que você desça mais um pouco. Mas você é benigno. Você prefere fazer para ele do que deixar que ele faça para você. E você faz com que a vida dele fique mais fácil, ainda que a sua não fique. Isso é ser benigno. Conheço um monte de pessoas que faz isso. Não enche essa mão aqui, ó. Não enche. Porque esse fruto, meus irmãos, só se consegue pelo Espírito Santo. Os irmãos estão entendendo? Nós estamos conseguindo acompanhar que os frutos do Espírito são esses, e que se andarmos por ele, veremos a Deus. Se não conseguirmos ser assim, andar assim, nós não conseguiremos terminar a nossa jornada. A sexta virtude é a bondade. Bondade é praticar o bem,
não com intenção de agradar as pessoas, mas para fazer o que é correto e justo. A bondade ela é demonstrada quando nós repudiamos a mentira e dizemos a verdade ao próximo, mesmo que isso gere um certo desconforto. Exatamente como o Espírito Santo faz conosco. Ele nos ensina, e principalmente nos repreende e nos corrige. E o nosso crescimento espiritual acontece quando nós aceitamos a repreensão e entendemos que isso acontece para o nosso próprio bem. E assim se torna possível praticar uma das atitudes mais difíceis descritas na Bíblia: fazer para o outro o que você espera que seja feito a você. Glória ao Senhor. Sétima virtude, fidelidade. O que mais se vê no mundo é uma fidelidade condicional, que muitas vezes depende da relação familiar, da afinidade, da situação financeira e também do comportamento de outra pessoa. Quando se desconfia que a outra pessoa já não é mais digna de confiança, a fidelidade ela acaba ficando em segundo plano. Não existe mais disposição em cumprir aquilo que fazia parte do acordo ou da aliança. Já a fidelidade como fruto do Espírito é a capacidade de ser fiel a alguém, sem a necessidade de ser correspondido. É um reflexo da fidelidade de Deus. A Bíblia diz que Deus permanece fiel, mesmo como quando somos infiéis. E uma das maiores comprovações de que a fidelidade está sendo desenvolvida em nossas vidas é quando nós permanecemos fiéis a Deus, não pelo que Ele faz ou pode fazer por nós, mas sim por quem Ele é. Se conseguirmos ser fiéis a Deus, por quem Ele é, pela pessoa dEle, pelo Deus poderoso que fez tanto por nós, conseguiremos gerar este fruto em nós. A penúltima virtude, mansidão, é a capacidade de ser pacífico, agir com serenidade, mesmo em situações irritantes ou desagradáveis. Além disso, o principal aspecto da mansidão, como fruto do Espírito, é deixar-se guiar por Deus, sem resistir à sua vontade, como uma ovelha é guiada pelo seu pastor. E um grande exemplo disso foi Moisés, que foi extremamente relutante em fazer a vontade de Deus no início, mas depois se tornou o homem mais manso que viveu em seu tempo, fruto da obediência. Por isso que a mansidão deve ser desenvolvida primeiramente em nosso relacionamento com Deus, para só depois refletir em nossos comportamentos. Isso é ser manso. E a última virtude, domínio próprio. Talvez uma das virtudes mais desejadas no fruto do Espírito seja a capacidade de controlar a si mesmo. Afinal, tá bom. Uma das maiores batalhas de todo ser humano, que todo ser humano enfrenta, é contra os seus próprios desejos, é contra aquilo que a carne deseja. Domínio próprio. O mundo chora e geme por não conseguir esse fruto tão maravilhoso. Para algumas pessoas, o fruto mais importante, as pessoas mais buscam, por não conseguir dominar a sua carne, por ceder às paixões, por ceder ao pecado, por ceder aos desejos da carne, por ceder aos desejos da mente e do coração. Um fruto difícil de alcançar. E as pessoas choram e gemem por serem cristãos e não conseguir este domínio. Por serem cristãos e não conseguir refrear a sua carne. Porque eu sou um cristão,
mas eu cedo para os desejos da carne. Eu sou um cristão, mas eu minto. Eu sou um cristão, mas eu falo das pessoas. Eu sou um cristão, mas eu erro diante de Deus. Eu cometo pecados e mais pecados diante de Deus, por não conseguir gerar em mim este fruto tão poderoso, que é o domínio próprio, que muitos pereceram por não conseguir refrear a sua carne, e caíram em pecados, desgraças. Temos na Escritura que todos pecaram, todos caíram. No Velho Testamento, quase todo mundo. Encontramos aí famílias destruídas por maridos que não refreiam a sua carne, traem suas esposas, lares destruídos, conturbados, filhos destruídos por adultos que não conseguem refrear a sua carne. Glória ao nome do Senhor. E não conseguem produzir este fruto tão excelente. Mas eu sou a igreja de Jesus Cristo. A Bíblia está falando que se eu andar segundo a carne eu morro, e se eu andar segundo o Espírito eu vivo. Quando não existe domínio próprio, nós caminhamos para longe do propósito de Deus. Praticamente tornamos impossível uma vida de santidade. Mas a Bíblia prega que nós temos que ser santo. Porque quem é santo, santifica-se ainda. E quem é sujo, suja-se ainda. Mas eu quero ser santo. Eu quero me santificar. Eu quero gerar em mim este fruto poderoso. Eu quero gerar em mim estes frutos que vai me fazer saltar desta vida para a vida eterna. Eu quero ser longânimo, eu quero ser pacífico. Eu quero ser bom, eu quero ser íntegro, eu quero refrear a minha carne, mas eu não consigo fazer isso. Ela me chicoteia dia e noite, ela faz com que eu erre diante de Deus. E como é que fica? Porque eu sou cristão, lavado e remido no sangue do concerto eterno, e não tenho forças para vencer esta luta. Eu percebo que estou perdendo, põe em xeque o meu batismo, eu ponho em xeque a minha vida cristã. Porque eu professo Deus e a Bíblia fala que aquele que pronuncia Cristo afasta-se do mal. E eu não consigo me afastar do mal. Eu mergulho para o mal. E quando acabar esse culto, se Deus não ter piedade de mim, eu vou voltar para o pecado, para o engano, para a mentira. Mas eu sou cristão. Glória ao Senhor. Glória a Deus. Eu sou crente, eu fui batizado. Jesus morreu por mim, me chamou, eu acreditei. E por que eu não consigo gerar esses frutos do Espírito? Por que eu não consigo vencer esta luta da carne contra o Espírito? Se a própria Bíblia está falando que quem não conseguir gerar os frutos do Espírito, se o cristão não se converter de verdade, ele caminha para a morte. Glória a Jesus. Aleluia. Quase todos os irmãos passam por isso. Glória a Deus. Aleluia. A igreja está sendo chicoteada por isso. Glória ao Glória a Senhor. Deus. Aleluia, Pai. Aleluia. Glória a Deus. Prestem bastante atenção, meus irmãos. O domínio próprio é desenvolvido pelo Espírito Santo. Nos torna capazes de dizer não, quando precisa dizer não. De esperar quando precisa esperar. De agir quando precisa agir. Quando é preciso agir mesmo, porque o domínio próprio também é necessário para vencer a preguiça, a acomodação, a procrastinação. Ou seja, não é somente deixar de fazer o que é errado, não é só refrear a carne, não é só parar de pecar, não é só parar de contar mentira, não é só deixar de fazer o que é errado, é também fazer o que é certo. Fazer o que tem que ser feito. É óbvio, irmãos, que nós não temos condição de alcançar a perfeição em todas as virtudes do fruto do Espírito. Aliás, em nenhuma delas. Mesmo assim, o nosso alvo
deve ser chegar o mais próximo disso. O mais próximo de Jesus Cristo. Mas a gente não consegue, a gente tem dificuldade. O tempo passa, a gente faz um compromisso com Deus, começa de novo. Aí a gente faz um propósito, começa a orar de novo, começa a congregar de novo, começa a se aproximar de Deus de novo. Mas isso vai a pique, a gente não consegue manter uma fé viva. A gente faz um propósito aqui e ali a gente já termina ele. A gente começa a se aproximar de Deus, mas depois a gente não consegue continuar dando sequência nisso. A gente não consegue gerar os frutos. Quando percebe, eu já pequei. Eu saio hoje de casa, eu faço um jejum, eu oro, eu vou para o meu trabalho, mas a hora que acontece uma coisa, eu já falo um palavrão, eu já fico bravo, já quero matar, já quero acabar com a pessoa. A gente tem essa dificuldade, a gente não consegue gerar em nós tudo isso que a palavra pede que se gere. Nós temos essa dificuldade. Nós não estamos conseguindo gerar em nós essa santidade. Esses frutos que Deus quer que venha se gerar em nós. Aqui no verso 14, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estares em temor, mas recebeste o espírito de adoção, de filhos, pelo qual clamamos Abba Pai. O mesmo Espírito testifica, como o nosso Espírito, que somos filhos de Deus. Aí complicou. Quem tem resposta para isso, senão o Espírito Santo? Nós somos filhos de Deus, resgatados da ira de Deus, lavados no sangue do concerto eterno, escolhidos por Deus para darmos frutos que permaneçam, mas nós não geramos os frutos, nós não conseguimos gerar, mas nós precisamos gerar, nós precisamos vencer, nós precisamos conseguir vencer essa guerra da carne contra o Espírito. Nós somos os filhos de Deus, está testificando aqui. Glória ao nome santo do Senhor. Recebemos a adoção de Deus como filhos, co-herdeiro de Jesus Cristo. O judeu que sangrou lá em Jerusalém para dar vida por nós, para nos fazer participantes da glória vindoura, para nos fazer reis e sacerdotes diante dele. Pagou com preço de sangue, com a vida dele. Foi chicoteado, amaldiçoado, cuspido, machucaram ele, para dar a nós o direito de ser chamados filhos de Deus. Deus vem, nos chama, nos converte, nos traz, acreditamos ser convertidos, aceitamos Ele, começamos a fazer profissão de fé, deixamos a velha criatura, começamos a levar as coisas de Deus a sério. Quem fumava não fuma mais, quem bebia não bebe mais, quem pecava não peca mais, começa uma carreira na fé, mas os tempos vai passando, os dias e os anos, a nossa fé vai enfraquecendo, a carne começa a nos tomar, nos chicoteia, a gente cede aqui, a gente cede ali, a gente cede lá, o fruto do Espírito parece que não nasceu, não brotou direito, parece que Deus errou. Glória a Jesus. Será que o sacrifício de Jesus Cristo não tem poder para perdoar pecado e para arrancar o pecado do homem? Será que o meu batismo foi em vão? Será que Jesus não morreu coisa nenhuma? Será que é um mito? Será que é uma mentira? Glória, Tem alguma coisa errada. Deus, aleluia, Jesus. Tem alguma coisa errada. Glória a Jesus. Glória a Deus, aleluia, Pai. Se Ele me chamou, Nos ensina, Senhor. porque eu aprendi que quando Ele deu a vida para todo aquele que nele crê, Aleluia. para que não pereça, Aleluia. mas tenha a vida eterna. Glória a Deus. Glória a Deus. Se você creu, Aleluia, Jesus. se você aceitou Ele, Bendito se seja. você acredita no sacrifício dele, Glória a Jesus. e você percebe que você batizou, e você não consegue se levantar, você não consegue alavancar, você não consegue decolar. Eu não sei nem se eu quero ser crente ainda, porque a coisa é tão difícil, a coisa é tão complicada. Será que o meu batismo é verdadeiro?
será que eu comecei certo? Será que Deus existe? Aleluia. Será que a ciência está falando a verdade? Você começa a duvidar de tudo. Né? Como nós duvidamos do mundo e das coisas do mundo e das vacinas e de tudo que eles fazem. Começa a duvidar. Mas que Deus é esse? Que Jesus é esse? Que Espírito Santo é esse? Quem é este homem Deus, aleluia, Jesus. que me deu a condição de ser chamado de filho dele? Porque o pai, sendo mau, pode dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais Deus. Glória a Deus. Aleluia. Qual é o filho? Qual é o pai que o filho pedindo pão lhe dará pedra? Glória a Deus. Qual é o pai que o filho lhe pedindo pão lhe dará algo ruim? Nós que somos pecadores, malditos, esquecidos. Se o judeu aceitasse Jesus da primeira vez, nós não tínhamos salvação não, meus irmãos. Nós somos